Microfone aberto. Sua voz em primeiro lugar. Entrevista. Agora são 11h10 em Mozarlândia, como anunciei. A secretária executiva da APAI aqui de Mozarlândia, a dona Randriane Brandão, né? Ela também é proprietária da lotérica aqui da nossa cidade, está fazendo parte hoje aqui para estar conversando com a gente, explicando para nós sobre o X-Cap do Bem, um título de capitalização, né? Que a Caixa Econômica colocou agora no mercado para ser vendido, e isso vai trazer um retorno para a APAI. A Randriane já está aqui com a gente, também a Leandra Brandão, filha dela, está participando conosco aqui no estúdio. Randriane, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carlos Chilipac, Felipe Gaúcho. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da rádio Transaraguaia FM. E eu quero dizer para vocês que é uma corrente do bem que vale a pena você adquirir para estar ajudando a nossa APAI de Mozarlândia. Legal. A Caixa Econômica já tem título de capitalização que você está acostumado a vender. Você estava falando para nós que é um pouquinho diferente daquele título de capitalização que a Caixa Econômica vende, né? Esse título de capitalização, ele vai... O antigo se vendia na Caixa Econômica, agora não mais... O antigo ele vendia nas loterias e na Caixa também. Só que esse ele é um pouquinho diferente. A Caixa sensibilizou, né, com várias famílias que têm necessidade, e ela lançou essa corrente do bem, que é o X-Cap do Bem. Ele é um pouquinho diferente, ele é um título de capitalização único que você adquire nas casas lotéricas e automaticamente você vai estar fazendo a doação para a APAI da sua cidade. Randriane, vamos, para que até tem algumas pessoas que não conhecem e não sabem o que é um título de capitalização. Você podia estar explicando assim, rapidinho, o que é um título de capitalização e como ele funciona, só para a gente poder entender. Você falou que você tem, né, um título de capitalização. Sim. E esse aqui, o X-Cap, é um pouquinho diferente. Mas o título de capitalização, o que é um título de capitalização? O título de capitalização ele é um produto de filantropia premiável que te irá beneficiar concorrendo a prêmios, e também com isso você vai estar beneficiando pessoas assistidas pela nossa APAI de Mozarlândia. Então, além de você concorrer a 10 prêmios de 150 mil e 90 prêmios de 3 mil reais, você vai estar beneficiando a nossa APAI, fazendo essa doação de resgate para a nossa APAI assistir várias pessoas que precisam desse atendimento. Então eu peço para que toda a população de Mozarlândia se sensibilize também, assim como a Caixa sensibilizou, lançando esse novo produto, que vão até a loteria, adquire esse título. Ele é um título único que custa R$20. E aí você vai estar concorrendo no mês seguinte pela Loteria Federal o sorteio, aí além disso você vai estar automaticamente cedendo o direito de resgate para a nossa APAI de Mozarlândia, que precisa muito para que esses atendimentos sejam melhor para as pessoas assistidas. E esse daí vai estar à disposição somente nas lotéricas do Brasil todo? Até o momento, Carlos, é um produto novo que foi lançado semana passada. Inclusive, a Mariana colocou o link, né, para a live do nosso presidente da Caixa, que é o Pedro Guimarães, e ele também, para ele, tá meio assim, né? Porque nós lotéricos, a gente tem mais, assim, acesso a esse produto. Então é um produto novo, é um produto que se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, vocês podem estar aí na loteria, que nós vamos estar explicando. Mas o projeto principal que eu estou aqui nesta manhã é para falar para vocês: adquira o projeto, participe desse projeto, adquira esse produto. Ele é um produto que, além de você poder realizar os teus sonhos, você vai estar ajudando a sua entidade filantrópica, que é a APAI de Mozarlândia. Quando você fala em estar ajudando, você fala que uma parte desse recurso, quando você adquire, ele vai para a APAI, e mais tarde você pode ainda estar pegando de volta alguma parte desse dinheiro no título de capitalização. Explica melhor. Não, ele é um título de capitalização único, você vai pagar R$20. Eu vou adquirir o meu ainda hoje, se puder, se for possível, porque é um título que você tem que ir na loteria, eu vou entrar
no sistema e ele é uma novidade. E vou estar adquirindo também. Ele é um título único que você vai pagar R$20. Se você adquirir ele hoje, você vai estar concorrendo no segundo sábado do mês seguinte, que no caso é novembro, né? Você vai estar concorrendo a esses prêmios, que é os 10 prêmios de 150 mil e os 90 prêmios de 3 mil. A partir do momento que teve o sorteio, ele é um título único, valor único. Você vai você não vai resgatar o dinheiro. Você vai dar o direito de 50% indo para a nossa entidade filantrópica, que é a PAI de Mozarlândia. E aí, ganhando, ganhando vai ser muito bom, né? E não ganhando, você vai ter que adquirir outro. Pode ganhar até 150 mil reais. Sim. Aí você vai ter que adquirir outro por R$20, que é valor único, título único, para o mês seguinte. Mas você pode comprar quantos títulos? Quantos você quiser. Se você quiser, por exemplo, se eu falar assim, eu quero presentear o Carlos, eu vou comprar um título de R$20 e dar pro Carlos. Eu vou pegar o seu CPF e vou lá comprar e o título vai pra você. Você vai concorrer ao título. Então você pode presentear e ainda ajudar a PAI. E ainda ajudar a nossa PAI de Mozarlândia. E quem sabe se o sortudo ganhar, hein, Gaúcho? É um prêmio vai ganhar bom. Duas vezes. Por exemplo, eu gostei dessa deixa. Eu vou passar o meu CPF pro Carlos. O Carlos vai lá, compra pra mim, me dá de presente. Sim. Aí eu ganho o prêmio e racho o prêmio com ele. E isso, pode dividir. E vão estar fazendo a doação. Você é bem malandrinho, né, Gaúcho? Não, tem um pouquinho. Você já quer rachar prêmio. Não, olha só o meu tanto, boleto, vamos rachar meu boleto. Olha só eu sou bom de negócio. Ele tá fazendo uma boa ação, usando meu nome. É uma boa e ainda tô rachando com ele. Eu tô sendo um baita de um parceiro, né? Não sou malandro, um baita de um parceiro. Eu ainda vou te dar, tu vai me dar um presente e eu vou ganhar e vou te rachar, vou te dar metade pra gente. Vou te passar o meu CPF depois. Pronto. Falei isso aí. Não, mas eu quero que cada um de vocês adquira o seu próprio título, para assim a gente estar beneficiando as pessoas assistidas pela nossa PAI de Mozarlândia. Uma forma de incentivar Sim. a pessoa a estar ajudando a PAI e de repente até se ajudar. Sim. Já pensou ganhar 150 mil? Que por bom. mês. Eu acho aí todo mês vocês vão adquirir o título. Gente, R$20 é um valor de um título de capitalização bom. Que dá pra gente. É muito bom pra você sonhar, porque 150 mil dá pra você realizar vários sonhos, né? Agora 3 mil também é bom, tem 90 prêmios de 3 mil. Então você vai estar, além de você estar podendo realizar um sonho que você tem, você vai estar ajudando, beneficiando as pessoas que precisam. Uma baita de uma vendedora, por isso que tu tem uma lotérica, viu? Eu quero uma baita de uma vendedora. E jogador, eu quero falar uma coisa. Não, eu também lembrando que o princípio de tudo isso aí é o ato da filantropia, de ajudar a PAI, que a PAI faz um trabalho espetacular, né? Também acho. À disposição, R$10, vão R$20, R$10 serão revertidos. R$20 não dá nenhuma caixinha de cerveja, tá entendendo? Tu pode fazer uma boa ação, né? Receber, a gente nunca pensa em receber nada em troco, mas o que é a energia que tu emana no ar, provavelmente tu tem a recebê-la com relação a isso aí. E claro, né? Além de tudo isso, você pode concorrer a quantos prêmios de 150 mil? 10 prêmios de 150 mil. E 90 prêmios de 3 mil reais. Então já tá ótimo, né? Essa é na lotérica comprar, lembrando que esse título de capitalização ele é válido para um sorteio e para você participar dos próximos você tem que adquirir o restante. Outro. E claro, uma questão lógica, quanto mais você adquirir, mais você chances. Ajuda a PAI e mais você tem a ganhar. Lá no título de capitalização é uma numeração a hora que você... Sim, vem a numeração na hora que você adquire. Que vai ser concorrido pelo sorteio da Loteria Federal. Aí a pessoa vai lá na lotérica, confere seu título, se ganhou... Se você não conferir, é igual o X-Cap normal, né? Só que esse agora é o X-Cap do bem. Né? Ele vai estar beneficiando as pessoas que precisam. Se você não acontecer de você não pegar o sorteio, Andriana, eu não peguei o sorteio, não conferi, automaticamente pelo seu documento que fica lá registrado, a Caixa Econômica te acha. Ela te então você localiza, não vai perder. Você não perde de forma nenhuma. Só que se você não ganhou, não te ligou, não te chamou, tomara que sim, né, que ganhe, você pode ficar despreocupado, que também automaticamente você vai estar cedendo o direito para resgate para a nossa PAI de Mozarlândia. Eu quero, inclusive, Carlos, agradecer a Mariana. Mariana me fez esse convite. Eu cheguei de viagem ontem à noite. Ela falou: Andriane, você
faz parte da nossa APAI, o Carlos, o Gaúcho também. Então, assim, eu quero agradecer a Mariana. A Mariana faz um trabalho incrível na nossa cidade, na comunidade, né? Através da APAI, ela é uma pessoa que sensibiliza com as necessidades do próximo. Eu quero agradecer imensamente a Mariana, que desde o começo da APAI ela me fez o convite, falou: Andriane, vamos participar com a gente. Inclusive eu tenho uma filha especial e eu sempre enfatizo que, graças a Deus, eu tenho condições de cuidar da minha, mas muitas não têm. Então nós temos que olhar por essas pessoas que precisam ser assistidas, essas pessoas que precisam dessa ajuda, e você adquirindo esse título, você vai estar ajudando muito. Então eu faço um apelo para toda a comunidade: vamos adquirir o X-Cap do Bem, vamos fazer uma ação do bem para a nossa comunidade, para as pessoas que precisam, tanto crianças, jovens, adultos, precisa da sua ajuda. Então vamos participar dessa corrente do bem, que eu sei que vocês são pessoas do bem e vão estar adquirindo esse título para ajudar a nossa APAI de Mozarlândia. A Leandra Brandão também está aqui. Leandra, dá um oi aqui para os nossos ouvintes. Oi. Pega o microfone aqui, ó. Dá um oi só pro pessoal te ouvir. Ela tá morrendo de vergonha aqui no mas estúdio. Eu achei muito massa ela batendo palma pra mamãe, que a mamãe mandou ver, né, querida, né? Ela mandou ver. Você achou que a mamãe deu conta do recado? Mandou. Fala lá pra nós. Sim. Ela adora as causas. A gente sempre luta junto, né? Então, assim, a gente tem que sensibilizar, não só pela a criança, a filha da gente, os filhos da gente, mas pelos filhos do próximo também, né? Ela é uma torcedora tua, ela né? É Mamãe Futebol Clube. É lutando e vencendo, nós duas. Tá certo. Um abraço pra você, viu, Leandra? Que bom que você veio aqui na rádio. E você, a hora que quiser vir aqui passear, nos ver de novo, tomar uma água, as portas da Transaraguaia tá aberta pra você, tá bom, querida? Obrigada. De nada. Que gracinha ela. Andriane, muito obrigado por ter vindo aqui até a Transaraguaia, tá passando essa explicação. Ela que é secretária executiva da APAI, né? Prestando esse serviço voluntário. Sim. Dentro da APAI. Eu também faço o serviço voluntário, sou diretor financeiro, e a gente, quando... Parece que eu me identifiquei demais com a APAI. Eu também. Né? E isso faz a gente crescer até como pessoa, né, Andriane? Sim. Eu não tenho ninguém muito próximo da minha família que tem alguma deficiência, né, intelectual ou física, mas quando a Mariana me fez o convite, né, eu sempre quis ajudar, fazer alguma coisa de alguma forma e nunca encontrei. E aí eu até falei pra Mariana: quando você fez o convite, eu consegui. Às vezes a gente até consegue se encontrar como ser humano, mesmo não tendo tão próximo, né, sendo um conhecedor de causa. Sim. Então eu falo que a APAI mais me ajudou do que eu ajudo a APAI, porque a gente melhora demais como ser humano. Eu não sei se o Gaúcho, na sua família, tem alguma pessoa? Não tem. Mas o Gaúcho já ajudou bastante, ajuda, se precisar, tá junto. Eu acredito que também você tem esse sentimento, né? Eu sempre, né, luto e brigo pelas causas, pelas pessoas, né? Principalmente pelas crianças, né? Eu tenho, assim, um carinho muito grande, pessoas idosas e tudo. E esse trabalho voluntarioso de vocês, né, mostra realmente um desenvolvimento espiritual, né, que se faz muito bem. Isso aí, Carlão muito voluntarioso, né, e tal, né? As pessoas acabam se tornando melhores seres humanos, como o Carlos falou, mais gentis, menos fúteis, né? Tem os valores, né? O cara com aquelas futilidades, aquela bobajada, né? Não, mas tu tá com essa futilidade porque tu não tem uma pessoa especial, alguém que precisa de ti, né? Que é dependente de ti, psicologicamente, fisicamente, muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. E tu tem uma entidade, né, aqui filantrópica dentro da nossa cidade que várias pessoas dependem disso. E agora isso é muito importante. Fazer o bem faz bem, não é? Sim. E é como vocês dois estão dizendo, a gente, além de nós melhorarmos como pessoas, nós aprendemos a ter mais empatia. Por quê? Não tem conhecimento de causa, igual eu, a Mariana, tantas outras mãezinhas, mas olha o próximo, se põe no lugar do próximo. Porque ter empatia é você olhar pro próximo e falar: e se fosse eu?
Entendeu? Então a gente é muito nunca importante. sabe o que pode passar. Tu vai chegar lá, hoje tu tá bem aqui, e aí Deus às vezes acontece um acidente, alguma coisa, te transforma num tetraplégico, alguma coisa. Muda a situação. Ninguém escapa, tá entendendo? Aqui na Terra, parceiro, tu tá vivo, tudo pode te acontecer. Sim, também concordo. E eu sempre falo, mas a Liandra, graças a Deus, a Liandra tem todo o acesso, né? De médico, de todo suporte. Aí. E eu sei que a PAI tá ali. Inclusive, ela falou pra mim que quer participar de muitas ações da PAI. Mas tem pessoas que não têm condições, então eu quero pedir pra vocês, sensibilize pela causa. Vamos, não só o X-Cap do Bem, mas a gente também tem vários outros tipos de doação que você pode estar fazendo para ajudar a nossa PAI de Mozarlândia, para que essas pessoas sejam assistidas com mais dignidade, com mais inclusão. Porque o povo fala tanto, Carlos, inclusão, mas que inclusão é essa? O que é isso? Que você não participa de nada. Você tem que participar. Ou defende uma inclusão, mas não está participando. Defende, às vezes, numa rede social, mas não participa. Então vamos ser mais participativo, vamos ter mais empatia, vamos olhar mais pro próximo, vamos ser parceiro, falar, não, eu vou vestir a camisa, eu vou abraçar a causa da PAI, que é a entidade filantrópica que tem na nossa cidade, que ajuda tantas pessoas. Inclusive a Mariana teve um caso da irmã de uma amiga minha que trabalha aqui na farmácia de Mozarlândia, e ela, na hora que eu mandei a mensagem pra ela me passa o contato, ela não mora nem em Mozarlândia, ela falou, passa o contato que eu vou ver de que forma que nós podemos ajudar essa mãezinha, essa criança. A APAI é a única entidade filantrópica aqui na nossa cidade que está 100% com a sua documentação apta a receber recursos. Sim. Mas por que ela é assim? Por um trabalho responsável, honesto, sim, né? E que estamos ali todos os dias. Eu acredito até, eu não sei se eu posso afirmar ou não, se você tem uma facilidade maior de incluir a Liandra na sociedade, porque ela é uma criança, é uma pessoa muito simpática. Sim. Eu acho que talvez pela simpatia dela, né, você tem um pouquinho mais de facilidade, mas não são todas as crianças que têm problemas, né, que têm uma deficiência intelectual, que tem essa facilidade que a Liandra tem de justamente, se misturar com o povo. A PAI, ela disponibiliza de vários tipos de profissional, né? Inclusive, assim, a Liandra, eu sempre tive uma relação aberta, tanto eu quanto o pai dela, a minha filha que está formando agora ano que vem em medicina, e ela tem uma paixão por neurologia, porque a parte que mais a gente estuda com a Liandra é a parte neurológica, né? Que é a deficiência que ela tem. Então, assim, eu acho que tem psicólogos que você pode estar sendo assistido por psicólogo, porque muitas das vezes, Carlos, as famílias precisam de um tratamento psicológico para justamente estar querendo incluir o filho na sociedade. Nós temos que estar de peito aberto, de braço aberto. Não, eu vou à luta pelos meu filho, e ele tem direito, e procura os direitos, procura tudo que for possível para ter viver bem na sociedade. A PAI dá uma assessoria também, uma assessoria jurídica, isso é muito igual importante, o Carlos falou, né? É uma entidade séria. Na época eu aceitei, eu falei pro meu esposo, ele falou, pode ir, eu falei, eu tô aceitando, porque são pessoas sérias. Mariana é uma pessoa muito coerente, então nós estamos juntos nessa causa, eu sei que vocês também tá, e vamos todo mundo abraçar essa corrente do bem. E viva a PAI! Viva a PAI! Viva a PAI! Uhul!